maiores gargalos que encontramos dentro de uma prefeitura começa naquela jornada de querer se tornar digital, né. Então o município adota: "Ó, vamos começar a ser digital, vamos facilitar a vida da população", e isso normalmente ele vem num plano de governo, ou pelo menos deveria estar citado num plano de governo, e atrelado a um planejamento estratégico dentro do município. Mas isso não é fácil de fazer, isso é complexo de fazer, porque se você tem uma cultura enraizada, você tem funcionários que, para você mudar aquele serviço dele, você vai tirar ele da zona de conforto, né, não é simples de fazer isso, é natural, isso acontece, é normal. Como que você vê isso? Como é que você, aplicaria a sua experiência nisso com relação ao início de um processo digital ou de cidades inteligentes dentro de um município? É, isso é muito parece ser um pouco simples quando nós falamos sobre prefeitura sem papel, cidades inteligentes. Nós sabemos que isso é uma quebra de paradigma, né, é uma questão cultural, acho que todos nós, e já o pessoal que está acima dos 40 aí, sabe que vem no conceito do papel na mão, de "eu só confio se tiver o papel", então nós sabemos que isso é enraizado na nossa cultura. Então, quando nós trabalhamos no município, o município sem papel, nós primeiro trabalhamos a cultura. Tentamos entender quais são as necessidades. Tem município que a necessidade é maior, outros são menores. Então, nós tentamos atingir aquele ponto que está gerando mais dificuldade para a gestão. Então, qual que é o ponto, qual a secretaria, qual o local que nós podemos atingir e ser positivo na ação do governo, do governo digital ou do governo sem papel. Então, quando nós implantamos o governo sem papel nos municípios, nós falamos assim, ó, vamos começar por parte, por etapas. Não vamos tentar fazer isso de uma forma única, de uma vez, porque nós sabemos que traz reflexo. Então, pode trazer reflexo sobre o próprio servidor público, que não tem aquela cultura, que não está acostumado com essa tecnologia ou com simplesmente tramitar informações através do digital. Para ele, se não tiver um papel, talvez isso vai ser um reflexo negativo para ele. Então nós trabalhamos primeiro o treinamento, mostramos para ele que o digital ele traz a mesma intenção ou a mesma forma legal que o papel trazia anteriormente, e isso nós falamos também de situações sociais, ambientais, onde o município ele vai economizar com a redução de papel, ele vai economizar com tonas, ele vai economizar no próprio paço municipal, onde ele vai ter a possibilidade de deixar os seus servidores trabalhando em coisas que realmente faz sentido e de forma digital. Você citou uma coisa muito importante, né, que são as secretarias. Se você não tem as secretarias integradas, isso realmente não vai funcionar, porque senão você tem ilhas de excelências e aí você não vai atender o propósito que é o atendimento global ao município, à população. Então não adianta você ter ilhas de excelências numa determinada secretaria, sendo que elas não são integradas com aquela finalidade, né? Antigamente você falava em cidades digitais, cidades inteligentes, era internet para a população, né? Então você tinha lá uma praça que tinha lá uma internet disponibilizada, né. Hoje já está mais voltada à população, né, à humanização, como é que eu facilito a vida do cidadão. Cidade inteligente é aquela que alcança seu propósito, pelo menos assim é o meu modo de ver, porque se eu tenho uma necessidade, eu preciso entender aquela necessidade, qual é o meu serviço que eu tenho disponibilizado para a população, eu preciso ter um entendimento, que você tem serviços que eles são diretamente à população e tem serviços que são indiretos. A esses serviços diretos eu preciso ter um entendimento, né. Eu sempre comento com os prefeitos quando a gente vai bater papo sobre implantação de sistemas, ela fala: "Ah, eu quero disponibilizar todos os serviços para a população", né, e eu faço sempre a velha pergunta: "Tá, você está preparado para receber esse serviço?" Porque é aquela história, eu vou liberar a poda de árvore, então você pega lá o aplicativo, o Smart Policy, nós colocamos lá a liberação dos serviços de poda de árvore. Vai chover de solicitação. E aí, a sua base está preparada para aquilo? Né? Então você precisa ter o entendimento daquele serviço que você vai disponibilizar digitalmente ou facilitar o acesso, desde que a sua base esteja preparada para aquilo. Obrigado, Roberto, por esse bate-papo aqui muito importante, muito interessante. E nos siga nas redes sociais, o QR Code aqui está na tela, você pode seguir a gente aí. Na bio também vai ter a descrição para você ser direcionado aos nossos links. Siga-nos nas redes sociais, estamos lá sempre com conteúdos diferentes para vocês. E aguardo vocês no próximo podcast.